Da sua produção para efeito de avaliação dos conjuntos auxilia aqueles que pretendem entender o mecanismo de produção e transmitir documentos da tarefa essencial da aplicação de princípios de gestão documental. A utilização do termo da definição dos períodos de trabalhos e a elaboração do instrumento para que atingir essas metas e propostas indicam que o Brasil está na fase de pesquisa e está sendo tratado como etapa independente necessária antes de demais para desenvolvimento de práticas profissionais. Quando a documentação não sofreu nenhum tipo de tratamento, é possível também que estejam fisicamente arranjadas. E deve ser ficar claro, no entanto, que isso não significa que nenhuma organização documental da etapa de identificação de documentos não sofra qualquer arranjo físico. Essa etapa é importante, pois através da análise dos resultados pode-se retirar subsídios para a elaboração de modelos e arranjos. Ao se referir especificamente à identificação com a fase do trabalho arquivístico e integrantes do GIF do Nacional, dizem que a etapa necessária para a organização de acervos não tem recebido tratamento arquivístico algum. Visa estabelecer maior controle sobre a documentação e fornece indicadores que passam a nortear a elaboração do modelo do arranjo. E sim é preciso reconhecer que a documentação, antes de ser organizada pela identificação, 1987, os métodos e formulados para a soma de discussões internacionais que foram divulgados através de manuais passam a servir de modelos de prática de desenvolvimento nos arquivos brasileiros. E esses procedimentos culminou na formulação de conceitos importantes pelo Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, 2005, onde a identificação vista com um grau de fase de procedual de técnicas de arquivos definida como procedimentos de reconhecimento, sistematização, registro de informação sobre os arquivos, com vistas ao seu controle físico e intelectual. O controle intelectual refere-se às metodologias arquivísticas usadas e tratadas tecnicamente dos documentos acumulados em arquivos. Trata-se de levantamento de dados sobre características dos documentos arquivísticos para efeitos de classificação e descrição. O controle físico se refere a dados sobre documentos acumulados em depósitos de arquivos para fins de formulação de práticas de programas de sistema de gestão de arquivos. A partir dos anos 80, durante toda a década de 90, enquanto os arquivistas brasileiros iniciavam reflexões teóricas de metodologia do processo de sensibilidade de formulação de políticas de sistema de arquivo, foi como o uso de diagnóstico de arquivos no interior destas propostas, que constavam como tarefa específica de identificação de documentos. O objetivo desse processo de identificação de documentos foi em fase de acumulação preliminar da elaboração de projetos e deu origem à tradição do Brasil, de Ana Maria Almeida Camargo. Refere-se a este processo a identificação de depósitos de arquivos como um mapeamento necessário para que este presente justificava das propostas registradas na literatura arquivística brasileira. No Arquivo do Estado de São Paulo, a elaboração de diagnóstico da situação do arquivo e da Secretaria do Estado de tarefas preliminares à implantação do sistema de levantamento de dados era considerada uma tarefa imprescritível na realização de diagnósticos. O GIF referia ao processo como identificação de acervos e com a finalidade de levantamento e cadastramento de acervos documentais e para o estabelecimento de uma política internacional de uniforme de acervos. NA Manual de Identificação. A identificação por etapas necessárias para a organização de acervos não tinha recebido um tratamento arquivístico algum. A identificação de documentos. Heloísa Liberi Belotto também contribuiu para a discussão sobre a identificação do abordamento dos procedimentos para o tratamento de massa acumulada para os arquivos, formulando requisitos de identificação dos fundos. Tarefa considerada preliminar
que realizava antes de qualquer procedimento técnico de organização do arquivo permanente, a partir dos textos publicados pelo piloto em 1982, com as novas abordagens de 1990, são divulgados no Brasil estudos da análise documental desenvolvidos pelo Grupo Arquivística dos Municipais de Madrid, apresentados com originalidade de aspectos teóricos que fundamentam tipologia documental. Na Espanha, entre os anos 80 e 90, a identificação foi mapeada, discutida, sistematizada e reconhecida a função da autonomia por um grupo de autores aplicada à tarefa de classificação e avaliação. O conceito foi incorporado definitivamente ao resultado da publicação em artigos, manuais que apresentam objetivos, ressaltando o método de análise de instrumento próprio e dessa fase de metodologia arquivística. No âmbito da arquivologia espanhola, o tema de identificação vem sendo objeto de reflexão para sua normatização. No Brasil, a metodologia de identificação divulgada nas publicações técnicas do Arquivo Nacional e as propostas de metodologia de identificação aplicadas a fundos de tipologia de documentário, presentes os textos de Luísa Belotto, demonstrativa e efetiva a participação do país nesse movimento da inovação metodológica que caracterizou o período, em um movimento em que a arquivística buscava parâmetros metodológicos para solucionar problemas práticos encontrados em arquivo do Senado durante abre uma nova perspectiva para a arquivística, traduzindo o urro da metodologia diplomática para reflexão sobre o momento da produção do documento. Os arquivos espanhóis, como os de Vicente Cortés Alonso e de Maria Luísa Conde Vilaverde, Antônia Rita Herrera, estão aplicados nos mesmos princípios, primeiramente as tarefas de classificação e depois. Eita, lascou.